Olá a todos, eu tô aqui para gravar um vídeo sobre uma pergunta de um cliente e eu creio que deve ser a pergunta de muitas pessoas que devem estar passando por essa situação. Eu resolvi fazer esse vídeo exatamente por isso, porque eu acho que às vezes a pergunta de um é a pergunta de muitos. E quando você esclarece, você ajuda não só aquela pessoa, mas acaba ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Um cliente me mandou uma mensagem e perguntou o seguinte: Doutor, eu assinei um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento na planta, porque a construtora, na ocasião, fez uma simulação e disse que o meu financiamento seria aprovado pela Caixa de acordo com a renda que eu ganho. E aí eu fiz a compra. Só que na hora de financiar, de entregar a documentação e de fazer o financiamento, a Caixa não aprovou o valor integral que a construtora disse para mim que estava aprovado. E aí eu não tinha condições de fazer o financiamento em nome de outra pessoa e nem tinha condições de pagar o apartamento e eu tive que rescindir o contrato. Só que na hora da rescisão, a construtora ficou com mais de 40% do valor que eu já tinha pago. Porque assim, eu não sei se vocês já compraram um apartamento na planta, você paga uma parte que é a chamada parte da obra, né? Para a construtora, para a incorporadora, ou sei lá, quem está financiando e construindo o imóvel. E o restante é financiado pela Caixa. Aí ele me perguntou: isso tá correto? Ela pode ficar com esse percentual assim tão grande e ainda me repassar os valores que eu paguei ao longo desses quase 2 anos, sem juros e sem correção? Não, a incorporadora ou a construtora não pode ficar com todo esse percentual do valor que você já tinha pago e nem pode lhe repassar esses valores sem correção. Se você não teve o seu financiamento aprovado pela Caixa e não tem dinheiro para quitar o apartamento à vista e não tem como financiar ele de outra forma, a incorporadora ou a construtora vai ficar com o apartamento e vai vender ele para outro comprador. Logo, não é certo que ela retenha mais de 40% dos valores que você já pagou e ainda te repassa esses valores sem correção. O que acontece? Que muita gente não sabe. Muitos compradores. A maioria das construtoras ou incorporadoras que vendem imóveis na planta, elas começam esses empreendimentos e elas têm que vender esses apartamentos para as pessoas das quais elas sabem que o financiamento não vai ser aprovado. Mas por que elas fazem isso? Porque esses empreendimentos, eles serão financiados pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica exige um percentual de vendas iniciais, dependendo da incorporadora, mas enfim, ela exige que uma parte do imóvel já esteja vendida e exige também um percentual de obra pronta, ou seja, uma parte da obra já tem que estar construída e vendida, para depois a Caixa Econômica começar a liberar os valores para a construtora poder continuar com a construção. Então, por isso, muitas vezes as construtoras sabem que não quem comprou o apartamento não vai ter o financiamento aprovado, mas ela vende mesmo assim. Por quê? Porque ela não vai ter prejuízo. Quando sair a obrigatoriedade do comprador financiar, ela sabe que se ele não conseguir o financiamento, ou ele vai pagar à vista o imóvel, ou ele vai desistir, rescindir. E se ele rescindir, óbvio, ela vai poder reter valores e ainda ficar com o imóvel para revender para outra pessoa. Então, isso para ela é um negócio muito lucrativo. Ela só tem retorno garantido, ela não tem perda. Então, para ela dizer que você vai ter o seu financiamento aprovado, não influencia, não vai causar prejuízo para ela. Então, você que vai comprar um imóvel na planta, ou que pretende comprar um imóvel, ou enfim, quando for abordado por alguém que esteja vendendo um imóvel, você que tem que ter o cuidado. Qual cuidado? Se você não tem renda alta, ainda para aqueles imóveis, que essa pergunta me foi feita por alguém que o financiamento é
da Minha Casa Minha Vida. Então, teoricamente, ele não tem renda alta. Então, ainda que você vá comprar um imóvel da Minha Casa Minha Vida, não tendo renda alta e quer comprar um imóvel na planta, então tenha muito cuidado. Se a incorporadora diz que você recebeu, que foi aprovado, suponhamos um financiamento de 190 mil, se prepare, porque no final, quando você enviar a sua renda para a Caixa, provavelmente vai ser aprovado apenas 150. Por quê? Porque a Caixa, ela tira um percentual da sua renda que é tido como o que você gasta mensalmente, as suas despesas mensais. Você não pode comprometer mais de X% da sua renda. E a Caixa, ela leva isso em consideração. Então, muito provavelmente, se uma construtora diz para você que você vai ter os 190 mil aprovado, você não vai ter. Você provavelmente vai ter pelo menos 25% menos que isso. Outra coisa que você tem que ter cuidado. Se você já comprou um imóvel e tem que rescindir o contrato, não aceite os descontos percentuais abusivos impostos pelas construtoras. Você vai precisar de um advogado para entrar com ação ou para tentar negociar com a construtora. Mas você precisa ter cuidado, por quê? Porque primeiro você tem que procurar um profissional ético e que saiba o que está fazendo. E segundo, porque não adianta nada você não perder o percentual para a construtora e muitas vezes perder na ação. Você encontrando um profissional que saiba fazer, que saiba negociar e que saiba como propor ação e que não use desse meio, como uma forma de ganhos abusivos, então você vai conseguir recuperar o seu dinheiro com atualização devida e sem muitos prejuízos. É isso que eu tinha para falar para vocês e precisando, se você tiver dúvidas, gente, esse canal é para isso. Se você tiver dúvidas, se você quiser uma resposta para algum questionamento, envie a pergunta e eu vou gravar vídeos aqui para tentar sanar as dúvidas das pessoas. Não precisa ser só pessoas, consumidores, enfim, até você mesmo, advogado, se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, lembrando que eu sou especialista em direito do trabalho, mas é claro, eu tenho algumas ações cíveis também, mas no que eu puder ajudar, né, a gente lê, pesquisa, enfim, e aí a gente chega junto numa solução e numa resposta e numa ajuda, tá? O canal é para isso, é para ajudar, tirar dúvidas, principalmente dúvidas jurídicas. As outras eu não garanto, mas as dúvidas jurídicas a gente vai tentar tirar aqui sim.